Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá? Nós vamos falar hoje um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Que ela vai de 1939 a 1945, tá? Vou gravar um vídeo falando um pouco sobre a Olimpíada de 36, tá? Para vocês compreenderem alguns aspectos da raça ariana lá na Alemanha, tá? Por que eu vou falar das Olimpíadas de 36? Porque aconteceu uma situação lá que quebra toda aquela mística do Hitler falar um pouco sobre a raça ariana. Mas hoje a gente vai falar um pouco como é que foi que se procedeu a Segunda Guerra Mundial, tá? Ela ocorre de 1939 a 1945, com alguns revanchismos lá da primeira, mas a gente vai verificar isso a partir de agora, tá? Primeira coisa, tá? Todo e qualquer fenômeno militar, civil, histórico, ele tem um antecedente, tá? Então a gente fala de alguns antecedentes da guerra, tá? Claro, a Primeira Guerra Mundial, que ela acontece de 1914 a 1918, tá? Por alguns motivos, principalmente o imperialismo econômico, rivalidades entre França e Alemanha, tá? O Império Austro-Húngaro, enfim, a Primeira Guerra Mundial leva a algumas rivalidades. Mas o que leva mesmo à rivalidade da Primeira Guerra Mundial é o Tratado de Versalhes, tá? Grande Depressão, tá? No ano de 1929 ocorreu uma grande depressão, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá? Onde abalou toda a estrutura mundial, porque olha só, a Europa ela não estava mais preocupada em comprar produtos que não tivessem interesse. A Europa estava preocupada em recuperar as suas estruturas, tá? O seu processo de sobrevivência. Não queria comprar, por exemplo, café aqui do Brasil, tá? Tanto é que esse reflexo da Grande Depressão, da crise de 29, da famosa Terça-feira Negra, ele tem reflexos aqui no Brasil, que muitos cafeicultores ficaram no prejuízo, tá? A ascensão de regimes totalitários, tá? Quais são esses regimes totalitários? O fascismo na Itália, com Benito Mussolini, que ele vai surgir na década de 20, e posteriormente o Hitler na Alemanha a partir da década de 30, que eles vão assumir o poder, tá? Mas antes eles chegam, fazem todo o processo de violência, tá? Por isso que o nome dado é nazifascismo, tá? Porque ele vai pegar toda essa teoria e implementar dentro da característica da sociedade, tá? Tá aí um deles, o fascismo na Itália, tá? Que é importantíssimo a gente salientar. Tanto é que a gente já falou de um vídeo anterior da Copa de 34 na Itália, como é que eles conseguiram ser campeão dentro do regime fascista. O nazismo na Alemanha, né? A gente vai falar de um vídeo, né, sobre o Jesse Owens, tá? O cara que conseguiu ganhar lá na Alemanha nazista, quebrando toda aquela teoria da super raça, né, da raça dos arianos. O que é os regimes totalitários, tá? Os regimes totalitários têm algumas características primordiais, então vamos lá. Nacionalismo extremo, tá? Exaltação dos símbolos nacionais, xenofobia. O que é xenofobia? Aversão ao estrangeiro, tá? Valorização de produtos, o que é nacional. Defesa de um Estado forte e centralizador, ou seja, o Estado, o governo tomando as decisões de tudo, inclusive do aspecto econômico. Unipartidarismo, ou seja, vai existir um único partido, não vamos ter oposição. Militarismo, que eu vou investir no aspecto militar, tá? Em toda a esfera militar. Anticomunismo, porque o comunismo é um mal para a questão da defesa do Estado. Culto à figura do chefe, que é importante. Forte propaganda, por exemplo, Joseph Goebbels, na Alemanha nazista, né? Ele tem uma célebre frase que fala o seguinte: diga 1000 vezes uma mentira que ela vai se tornar verdade. Grande mobilização das massas através da propaganda, né? Incentivando isso, falando que as massas elas precisam lutar em nome do país. E, claro, o racismo, tá? Racismo contra quem? Contra negros, contra homossexuais, contra populações mais humildes, parte do leste europeu, tá? Ciganos também foram mortos, enfim, judeus na Alemanha, tá? Tanto é que vai existir as leis de Nuremberg e o programa Solução Final, tá? Aí a gente vai dar uma pausa aqui
No próximo vídeo a gente vai falar aqui sobre os passos da guerra. Gente, obrigado e até a próxima.